Oi, amigos, tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho para ver se chega alguém aqui. Como é que é o formato? Se o pessoal se interessa por live meio-dia, eu não volto a fazer às 10, 11 horas da noite mesmo, tá? Coloquem seus nomes. Ver se aparece alguém aqui. Uma pessoa curtiu, uma pessoa está assistindo. Esperar 5 minutinhos. 2, 5. Podemos começar a falar já? Gente, coloca o nome de vocês aí, se quiserem fazer alguma pergunta, tal, né? Tenho prazer em responder. 83, tá. Bom, meus caros, o presidente da República falou já, né? Ele já nomeou outro diretor da Polícia Federal, Galos 1936, beleza, Galos? Ele nomeou outro diretor para a Polícia Federal e ele pegou e falou: olha, a gente tem que governar o país, acabou a paciência. O recado está dado, né? O recado está dado. O Supremo Tribunal Federal não tem o direito, tampouco a prerrogativa constitucional de travar o funcionamento do país. Não está ameaçando ninguém com ditadura, não existe ameaça alguma de ditadura. Ditadura que a gente está vivendo hoje. Ditadura que a gente está vivendo hoje. Nos estados, tá? Com o governador João Dória, nos estados, nos municípios, com essa loucura desses decretos de quarentena total. Agora, em São Paulo, as ruas foram fechadas. Eu queria falar primeiro dos estados, né? Dessas quarentenas. E em São Paulo, hoje, começou já, né? Então, Levi Oliveira, Amâncio, por que ele não nomeou novamente o Ramagem? Ele tentou, nesse momento, não partir para um confronto direto com o STF, em não gerar uma crise institucional. Parece que esse outro que ele nomeou, chama Rolando Alexandre, se não me falha a memória, tá? É alguém indicado pelo Ramagem, sabe? Um cara linha dura, reputação ilibada, trabalha em núcleo de combate à corrupção também, tá? Ele procurou, nesse momento, não entrar em confronto direto com o STF. Eu acho que é uma bobagem e eu não duvido, porque o Marcelo Freixo já deu uma declaração que é contra a indicação desse atual diretor da Polícia Federal, o Marcelo Freixo. Quer dizer, se o Marcelo Freixo deu essa declaração, muito provavelmente, PSOL ajuizará uma ADI, alguma ação junto ao Supremo, para barrar esta nomeação. E se, porventura, alguém entender se essa ação for distribuída, por exemplo, por dependência a um mandado de segurança 37097, se não me engano é esse o número do mandado de segurança, se essa ação for distribuída por dependência àquele mandado de segurança, já temos o ministro prevento. Quem que é? Ministro Alexandre de Moraes. O que é prevenção do direito? A prevenção do direito é o seguinte: quando você tem vários processos que se ligam de uma certa forma a um mesmo fato, o primeiro magistrado que julga aquela ação é quem deverá julgar as ações derivadas, tá? Seja em primeira instância, seja em segundo grau, no Tribunal de Justiça, no TRF, no TRT, seja nas cortes superiores, TST, STJ, STM, STF, tá? Então, é assim, se o PSOL fizer alguma medida judicial e lembrar de direcionar essa medida judicial por dependência ao mandado de segurança do PDT, já temos ministro prevento para o julgamento, que seria o Alexandre de Moraes. E eu tenho quase certeza que, se cair na mão dele, ele concede outra liminar para travar o ato da presidência da República. Tenho quase certeza, não, tenho certeza, tá? Eles deixaram de se importar com a Constituição há muito tempo. Mas eu queria falar antes, depois eu volto a falar do presidente da República, Jair Bolsonaro, tá? E mais uma vez eu volto aqui. Meu apoio a ele é total,
eu acho que tem que ser, tá? Alguém fala assim, não, mas o Bolsonaro fez não sei o quê. O que o Bolsonaro fez? Tem zero escândalo de corrupção contra ele. Mas eu queria falar, antes de falar do Bolsonaro, eu queria falar, para não me fugir esse assunto, dos decretos de quarentena nos estados. Dos decretos de quarentena nos estados. Por exemplo, hoje o João Dória barra Bruno Covas, tá? O Bruno Covas nada mais é do que um marionete do João Dória aqui na cidade de São Paulo, tá? O João Dória barra Bruno Covas, eles fizeram um bloqueio de várias ruas de São Paulo para dificultar o acesso das pessoas, para dificultar a mobilidade das pessoas. Olha, isso é uma limitação flagrante do direito de ir e vir. Isso é uma limitação flagrante do direito de ir e vir. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que tenho feito para vários colegas, e eu fiz para um amigo meu agora aqui do prédio, o Cláudio, o doutor Cláudio, advogado também. E, meus amigos, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos falar de 4 direitos fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição. E vamos tentar lembrar. Me coloquem numa ordem. Vai. Me comentem numa ordem aqui. Quais desses direitos fundamentais vocês colocariam numa ordem de relevância, um em relação ao outro? Eu vou citar sem ordem alguma, tá? Minha ordem é randômica. Propriedade é um direito fundamental. Ir e vir é outro direito fundamental. Liberdade é outro direito fundamental. Direito à vida é outro direito fundamental. 4 direitos fundamentais. Quais deles estariam na frente? Em que ordem vocês colocariam? Vou esperar 30 segundos. Se ninguém responder, eu mesmo falo. Mas gostaria que alguém respondesse. Pode falar. Assim, não existe uma ordem lógica, sequencial. Existe uma ordem lógica, mas não tem uma ordem que esteja na lei, falando, olha, tal direito fundamental é mais fundamental do que outro. Então, podem escrever sem medo de errar, tá? Vamos lá, a gente tem propriedade, liberdade, vida e ir e vir. Mais 15 segundos, se ninguém responder, eu mesmo respondo. Gente, eu não sou... A gente não está em sala de... Ó, direito à vida, ir e vir, liberdade e propriedade. Sim, Levi. Eu considero, na verdade, o contrário. Tem uma pequena alteração, vai. Eu falaria que nós temos direito à vida, em primeiro lugar. Liberdade, em segundo lugar. Ir e vir é uma o direito de ir e vir é uma consequência natural do direito à liberdade. E em terceiro lugar, temos o direito em quarto lugar, temos o direito à propriedade. A minha ordem, tá? É vida, liberdade, ir e vir, propriedade, tá? Então, eu acho que todo mundo concorda aqui que o direito de ir e vir e o direito à liberdade são mais fundamentais do que o direito à propriedade. Por que eu falo isso? Vamos lá, meus amigos. Se um decreto de um governador de estado, seja São Paulo, seja Piauí, seja Rio de Janeiro, seja Goiás, ele pode cercear, boa tarde, Josneia, ele pode cercear o direito de ir e vir, ele pode cercear a tua liberdade. O que impede o João Dória de olhar para sua casa, Levi Oliveira Amâncio, e falar: sua casa está no local que dá um ótimo hospital de campanha. Sua casa deixou de ser sua casa. O Estado está desapropriando agora por um relevante clamor público, um relevante clamor social, e o dia que der a gente te paga. O que impede que isso aconteça? Nada. Absolutamente nada. E eu vou falar uma coisa meio grave, até porque esse amigo meu, Cláudio, e às vezes a pessoa fala assim, não, mas você está exagerando, Paulo Papini. Né? Não vai acontecer isso. Você está exagerando, isso é um exagero da sua parte. Você está colocando pânico nas pessoas. Sabe quem falava também que havia um exagero? E eu até falei com esse amigo meu, com o Cláudio, que ele pertence a esse povo, a essa religião, os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus antes do Holocausto. Começaram pequenas perseguições do Estado alemão contra aquele povo, né?
e uma grande quantidade de judeus resolveu continuar na Alemanha, com todos os indícios demonstrando que a coisa ia ficar feia para o lado deles. Ninguém queria acreditar, não, puxa, não, exagero. Quem está falando aí que vai vir uma matança? Não, a gente não está mais no tempo do faraó. 6 milhões de pessoas morreram. Alguém tem a ilusão mesmo de que os governadores vão parar por aí? Sério, alguém tem essa ilusão? Ah, não, olha, eu apenas limitei o direito de ir e vir. Ponto. Estou feliz com isso. Meus amigos, ditador nunca se contenta com seus pequenos atos ditatoriais, tá? Ele sempre quer ir mais longe, ele sempre vai mais longe. O que impede mais uma vez? Porque, assim, os estados estão quebrados. Os estados estão quebrados, tá? Eu estava falando agora com um cliente meu que não tem recurso para me pagar uma quantia que ele me pagaria com o pé nas costas há 2 meses atrás. Os estados estão quebrados, as pessoas estão quebradas. Se as pessoas e se as empresas estão quebrando, os estados vão ficar sem dinheiro. O que impede, não do Banco Central, não que venha do Ministério da Economia ou da Fazenda, o que impede um governador do estado de São Paulo de decretar um confisco em contas bancárias? Nada. Se o governador do estado de São Paulo pode limitar o direito de ir e vir, pode mandar prender alguém, como foi presa uma mulher em Araçatuba, porque estava numa praça. Mexer em conta bancária, meus amigos, é assim. É assim. Então, por favor, sério, vocês têm que se mobilizar. É assim, é caro ir para Brasília, eu sei que é caro, mas fazer alguma coisa. No mínimo, sei lá, compartilhar vídeos, curtir vídeos, xingar os ministros da STF que aplaudem esse tipo de medida, tá? Ou falar as verdades, não vou nem falar xingar, vamos falar as verdades, tá? Que aplaudem esse tipo de medida, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Por exemplo, Alexandre de Moraes, violando o direito constitucional à livre manifestação, mandou prender no dia 1, não sei se foi no dia 1 ou foi no dia 2, tá? Ele mandou prender manifestantes que estavam com faixas, manifestação pacífica na frente do seu prédio. Ele mandou prender essas pessoas em flagrante. Foram 3 ou 4 pessoas presas, tá? Foram 3 ou 4 pessoas presas e tiveram que pagar uma fiança de R$2.000. Teve que ser feita uma vaquinha de urgência e tal, e conseguiram pagar a fiança. Eu até me propus, eu até falei com o Misael no chat aqui, acho que foi no sábado, não sei agora que dia que foi. Eu até falei com o Dr. Misael, que até me proporia a fazer pro bono um habeas corpus. Mas daí alguém fala, daí acho que foi aquele Douglas Garcia, não sei se é Douglas Garcia o nome dele, dia 2. Obrigado, Lina. Eu sou ruim para lembrar o nome de data. Aquele Douglas Garcia, boa tarde, Gabriel. Aquele Douglas Garcia, não sei se é Douglas Garcia ou Diego Garcia, ele colocou na página dele no Twitter: não, queremos brigar judicialmente, etc, etc, etc. Posso falar uma coisa? Para esses manifestantes, que se eu fosse preso, eu faria isso. Que se eu fosse preso, eu faria isso. Se eu fosse detido, eu faria isso. É assim, gente, o Alexandre de Moraes, enquanto ministro do STF, ele tem foro privilegiado e tem que ser autorizado pelo Senado, uma certa burocracia que existe para você processar um ministro do STF, criminalmente, para a área criminal. Não existe foro privilegiado, ou o nome técnico, Douglas Garcia e Gil Diniz, isso. Não existe, se você puder mandar essa mensagem para ele, Lina, se você conhecê-los pessoalmente, não sei, não existe foro privilegiado, para a área civil. Para a área civil. Significa dizer que, se Jair Bolsonaro ficar devendo verba trabalhista da empregada doméstica dele,
ele vai responder na Justiça do Trabalho, no processo que vai ser distribuído livremente. Tá? Não existe foro privilegiado para a área civil. Então, o que essas 3 pessoas que foram vítimas desse desmando do ministro Alexandre de Moraes estão esperando para processar a pessoa física do ministro do STF, Alexandre de Moraes? Tá? É uma alternativa. Não adianta falar assim, porque assim, eu até respeito muito, eu até tenho uma grande admiração por ele, mas, por exemplo, tem o pessoal que fala, um processo de impeachment contra o ministro do STF não vai rolar, não vai acontecer. Daí o Evandro Pontes fala, mas CPI da Lava Toga, olha, tem uma enorme admiração pelo Evandro Pontes. O cara é um jurista de mão cheia. Para mim, eu vou falar assim o que eu penso. Eu queria ter hoje Evandro Pontes nomeado no lugar de Celso de Mello e Benê Barbosa como ministro da Justiça. Mas, Lava Toga não vai rolar também, meus amigos. Vamos ser práticos. A gente tem um momento de pandemia, o Congresso trabalhando por videoconferência. Não vai rolar CPI de Lava Toga, tá? Vamos fazer o que a gente pode fazer? Por exemplo, essas 3 pessoas que foram vítimas do ministro Alexandre de Moraes, que entrem com uma ação civil contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi ele que deu a ordem que essas 3 pessoas processem civilmente o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Daí você vai falar, Paulo, falar é fácil, mas o que você fez? Eu vou falar o que eu fiz já. Eu já movi uma ação civil, uma ação popular, desculpa, que é um tipo de ação civil. Eu movi uma ação popular para obrigar o governo do estado de São Paulo a apresentar os prontuários médicos de todas as vítimas do Covid. A meu ver, o que houve ali foi uma decisão totalmente política, tá? Tanto do Ministério Público quanto do magistrado. Que o argumento dado para não apresentação dos prontuários médicos foi porque isso viola o direito constitucional, o direito fundamental de privacidade médico-paciente. Já expliquei isso uma vez, mas vou explicar mais uma vez. É assim, vou explicar mais uma vez. Quando existe um choque entre direitos fundamentais, você faz um critério de ponderação. Tipo, qual direito fundamental é mais relevante e qual direito fundamental é menos relevante. Então, eu dei um exemplo de um caso de Brasília, tá? No qual uma mãe cafetinava a filha, menor de idade, o pai grampeou ilegalmente os telefones daquela mãe, da sua ex-mulher, e usou aquela prova ilícita para tirar liminarmente o patripoder dela. E daí o STF, do julgamento do recurso, ele entendeu, falou, olha, entre o direito fundamental da proteção do melhor interesse da criança e o direito fundamental à privacidade, a privacidade fica no segundo plano. Tá? Então, vamos lá. Temos um choque entre 2 direitos fundamentais, ou 3, na verdade, ou 4. Direito de ir e vir, de 45 milhões de pessoas em São Paulo, direito ao trabalho digno, que essas pessoas estão perdendo hoje, direito de ir e vir, direito ao trabalho digno, e, por outro lado, o direito à privacidade das famílias de 1.500 vítimas. Qual desses direitos tem menos relevância? Obviamente que é o direito à privacidade de 1.500 vítimas. É difícil entender isso? Claro que não. Bom dia, Alcir Monteiro. Bom dia. Olha, o Ailton Benedito é alguém que eu gostaria também. O que eu falo do Evandro Pontes é assim. O que eu falo do Evandro Pontes é assim. O Evandro Pontes é alguém que tem notabilíssimo saber jurídico, tá? Notável saber jurídico mesmo. O cara é uma enciclopédia, tá? Principalmente no direito privado, mas ele é uma enciclopédia. E, assim, é bolsonarista roxo.
E é o que precisamos hoje, porque o STF está impregnado de pensamento progressista. E vamos ser realistas, mas o Evandro Pontes já... Tem, qual a idade dele? Jovem, impetuoso? Ele tem minha idade, 47, 48 anos. 47, 48 anos de idade, tem verdade de boa para a STF. Não é ideal, tá? Mas na área jurídica, eu vou falar uma grande verdade para vocês. Não existem no Brasil mais de 400 ou 500 juristas chutando alto, que sejam conservadores. 400 ou 500 eu estou chutando alto, tá? Eu não sei se chegamos a esse número. Tá? 400 ou 500 chutando alto. Quando eu falo jurista, eu falo de todos advogados, magistrados, formados em direito do Brasil. Do jeito que está, o STF vai barrar a indicação do diretor da PF, Levi? Eu acho provável. Se o PSOL quiser, eu acho provável. Bom, a Janaína Pascoal tem mais ou menos 45 anos de idade. Tá? Ela tem mais ou menos 40, é um pouquinho mais nova que eu, ela tem uns 3 anos a menos que eu. Ela tem uns 45 anos de idade, 46. Tá? Então, assim, o mais à direita que você encontra no ambiente jurídico, Lina, o mais à direita que você vai encontrar é alguém como Janaína Pascoal, que para as hostes petistas é uma reacionária de hiperdireita, tá? É uma ultraconservadora, uma ultra-reacionária. Tá? Para o pessoal petista, ela é uma ultraconservadora, uma ultra-reacionária. E a gente sabe que ela está muito longe disso. Tá? Então, assim... Começa daí, as pessoas têm que se mover. Além dessa ação popular que eu movi, tá? Eu também movi uma ação popular contra a Prefeitura de São Paulo por conta do Parque Elevado do Minhocão. Tá? Que a Prefeitura de São Paulo pretende gastar 45 milhões de reais. Ludmila Lins Grilo, sim. Aluna do Olavo de Carvalho, magistrado de carreira. Seria uma boa opção. Olha, qualquer opção hoje é melhor do que o que está lá, tá? Pouquíssimos magistrados da STF atendem sequer ao requisito de notável saber jurídico. Pouquíssimos, tá? O Alexandre de Moraes, talvez. O Gilmar Mendes, atualmente, sim, mas não quando foi nomeado para a Suprema Corte. Dias Toffoli, tá uma piada, pelo amor de Deus. Dias Toffoli tá na Suprema Corte, é uma piada. Tá? Dias Toffoli não tem um artigo publicado. Não sei agora se ele não tem. Talvez ele tenha escrito um artigo nesse período. Né? Ele já está há quase 10 anos na Suprema Corte. Então, Paulo Papini também seria uma boa opção. Obrigado, Advocacia em Marcha, obrigado. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais saber jurídico que boa parte dos ministros do STF, mas quando você fala em saber jurídico para estar no STF, olha, pensa o seguinte, pensa em 11 jogadores da seleção brasileira. Você está falando dos 11 melhores juristas do Brasil, é isso. São essas pessoas que deveriam estar no STF, entendeu? Gente do quilate de Nelson Neri, gente do quilate de Visgandra Martins Filho, gente do quilate, ainda que seja de esquerda, do Leni Streck, tá? Não, eles vão conseguir defesa, Lina. A questão não é, eles vão conseguir defesa, não serão presos, etc. A questão é, eles deveriam processar civilmente quem praticou essa ilegalidade contra eles. Já pensou que lindo? Um magistrado do STF recebendo a visita do oficial de justiça para responder uma ação civil de dano moral, pede uma quantia simbólica de 5 mil reais. De 5 mil reais. Mas daí você fala, olha, com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, eu quero uma audiência de tentativa de conciliação. Tá? Porque, em tese, apesar de uma regulamentação do... não sei se do FONAGE, não é do FONAGE, agora deu branco. Tá? Mas esses órgãos esses grupos
de discussão de processo civil, eu acho que do Fórum Permanente de Processualistas Civis, se não me falha a memória, tem uma regulamentação, tem uma súmula deles que diz que a audiência de conciliação do Código de Processo Civil não seria obrigatória. Só que o Código de Processo Civil fala que se uma das partes quiser, é obrigatória sim a existência da audiência. Já pensou que lindo? Chegar uma citação para Alexandre de Moraes, olha, a audiência tal dia aparece aqui, tá? Porque se você não aparecer, é revelia. Pensou que lindo que seria? Mas tem que fazer, alguém tem que pegar, assinar uma procuração para o advogado que os defendeu, principalmente no primeiro momento, assinar uma procuração e mover a ação, tá? Gente, não sei se essa frase é de Rui Barbosa, eu acho que é, mas se não for dele, vale tanto quanto se fosse. Quem não luta por seus direitos não é digno deles. E o direito não se mexe sozinho, tá? É assim, existe legalidade? Sim, existe legalidade. E com certeza existem hoje juízes, eu sei porque eu vejo no meu Facebook, tá? Tem amigos meus magistrados que curtem quando posto alguma coisa nesse sentido, tal. Tem amigos meus magistrados que curtem quando eu posto algo nesse sentido, que sabem que isso é legal, mas o magistrado não tem um impulso oficial, ele não pode abrir um processo em nome de alguém. Quem que tem interesse processual? A própria vítima, a pessoa que foi presa. Foram 3 ou 4 rapazes que foram presos. Eles podem processar o ministro Alexandre de Moraes, tá? Agora, Hans Kelsen também disse, né, que o direito só brilha quando ele é violado. É na violação do direito que ele mais brilha. Iris Gandra Martins Filho, sim. Angela Vidal, Gandra Martins, ocupa o cargo de secretário nacional de família, também seria uma ótima opção. Sim, mas olha, qualquer opção hoje, só de sair Celso de Mello já é uma grande coisa. Só de sair Celso de Mello já é uma grande coisa. Bom, vamos só falar agora, mudando um pouquinho. Parece que saiu ontem já, né? Depoimento do Moro, não tem nada no depoimento do Moro. A própria época divulgou isso. Parece que não tem nada no depoimento do Moro. Basicamente, ele disse mais do mesmo, apresentou uns prints que não servem para nada, ficou batendo papo com seus amiguinhos na Polícia Federal, trocando ideia com o delegado que era seu amigo, que eu não entendi porque esse depoimento ocorreu em Curitiba, porque na área criminal existe o conceito de foro delicti comissi. O foro competente para que algo aconteça, para que um ato processual seja praticado, é o local do delito. Supostamente, a tentativa de tráfico de influência do presidente da República teria ocorrido em Brasília, não em Curitiba. Então, o delito aconteceu em Brasília. Vamos lá. Qual a competência da ação trabalhista? É o foro do local onde se prestou serviço. De uma ação civil comum, é o foro de endereço do réu. De uma ação criminal, o foro do local do delito. Salvo se houver alguma questão de conexão, de prevenção, como foi o caso da Lava Jato, onde o Lula responde processo em Curitiba, mas que já havia uma série de processos que tornaram o juízo de Curitiba prevento. Ok? 16 pizzas. Foram R$300 de pizza. Alguém até fotografou a notinha, né, e colocou. Então, mais uma vez, Sérgio Moro não mostrou nada. Ainda bem que isso aconteceu antes de uma eventual indicação dessa triste figura ao STF. Já pensou? O cavalo de Troia que teríamos lá? Teríamos mais um esquerdista, chame-se o nome que quiser, progressista, socialista fabiano, tanto faz, globalista. Globalista cabe bem a ele. Favorável ao aborto, contrário a porte de arma. A tese de doutorado dele, ele fala textualmente que ele é favorável ao aborto. Ele fala textualmente, está na tese de doutorado dele. Eu tive o cuidado de ler. Tá? Imagina Sérgio Moro no STF, fazendo par para Alexandre de Moraes, Barroso. Vocês lembram do Barroso? O Barroso, que inclusive impediu o Bolsonaro de expulsar
os diplomatas venezuelanos do Brasil, que é um ato discricionário exclusivo do presidente da República. E o Barroso se sentiu no direito de pegar e falar, não, o presidente agora não governa mais, quem governa sou eu, né? Quem governa sou eu. Tá legal? Não tem assim de cara? É isso daí. É isso daí, meus amigos. Então, olha, por favor, se mexam. Se mexam. Tá? Não vou pedir para que cada um de vocês faça uma ação civil, uma ação popular. Eu já fiz duas. Também não dá para ficar me expondo tanto assim que eu tenho que ganhar meu dia a dia com a advocacia, tá? Claro que não pode. Quer dizer, poder pode, porque o Luiz Roberto Barroso ele disse uma vez, né? Que o direito é aquilo que os tribunais dizem que ele é. Que é um conceito superado já, né? Que o direito, que a coisa julgada faz o quadrado redondo, tá? Para finalizar uma outra questão, e tem ministro do STF espalhando essa fake news. Gente, eu só explicar uma coisa. 45 minutos eu tenho que finalizar essa live, por quê? Tem que fazer prazo aqui no meu escritório, tá? Tem que ganhar o dinheirinho para que as pessoas sobrevivam aqui no meu escritório também. Ministro do STF divulgando essa fake news. Jornalistas do estado de São Paulo foram espancados com muros e pontapés na passeata em Brasília. Alguém viu esse vídeo? Ninguém viu esse vídeo. Esse vídeo não existe. Se o presidente bate os pés, dizer quem manda esse caso a ele. Daí a gente vai estar diante de uma crise institucional. Que eu acho que, assim, ela só está sendo adiada. Não, ninguém viu o vídeo. Esse vídeo não existe. Mas o Gilmar Mendes colocou no Twitter, o Alexandre de Moraes, que mandou prender manifestantes pacíficos, colocou no Twitter, a Carmen Lúcia colocou no Twitter, virou verdade. Passou a ser verdade. Tá? Hoje a gente vive na época da pós-verdade. A verdade é a narração que se dá a uma história, não que ela não se aconteceu ou se deixou de acontecer. É engraçado que numa manifestação de esquerda, um jornalista, um cameraman da Bandeirantes, chamava Santiago, alguma coisa, ele morreu, vítima de um rojão disparado contra ele, por um manifestante de esquerda, e não houve nenhuma comoção, né? Quer dizer, até houve uma comoção, mas não essa comoção, sabe? Vamos prender a Dilma, vamos fazer impeachment da Dilma porque o jornalista morreu assassinado por um black bloc. E os black blocs sempre foram apoiados pelo PT, pelo PSOL, por esse bando de marginal que compõe a esquerda brasileira. Tá? E ninguém... mas o Maia também colocar, Lina, seria estranho se ele não colocasse isso no Twitter dele. Seria estranho se ele não colocasse. Santiago de Andrade. Obrigado, Lina. Obrigado. Mas, assim, esses movimentos, esses black blocs, eles são financiados, são patrocinados pela esquerda. E ninguém falou nada. Quer dizer, falou, tá, mas ninguém pediu a cabeça do Marcelo Freixo, mas agora estão pedindo, ainda que alguém tivesse agredido os jornalistas do estado de São Paulo, que seria errado, ainda que alguém tivesse agredido, o que não aconteceu, que culpa teria o Bolsonaro? Será que o Bolsonaro pode se responsabilizar pelo que fazem 57 milhões de pessoas? Claro que não. Mas que manifestação antidemocrática, as pessoas saíram à rua para prestar apoio a ele. O que é democracia para esse pessoal, Marcelo Rodrigues? É concordar com as pautas de direita? De esquerda? Também, ministros do STF não disseram nada quando civis foram presos de forma excessiva. Nada. Eles mandaram prender, na verdade. E eles criaram os inquéritos inconstitucionais. E eles que mandaram prender. E eu já falei uma vez que eu me preocupo, para falar a verdade, nem tanto, tá? O Gerson Vale, momento atual de subversão da ordem institucional. Gerson Vale é um amigo meu, querido amigo meu, de mais de 40 anos, tá? A gente se conhece desde os 12 anos de idade, né?
do bairro dos Jardins de São Paulo, querido amigo. Hoje ele mora perto da minha casa, inclusive aqui em Pinheiros. Legal você estar aqui, meu. Levi Oliveira Mancio, esquece da OAB. Esquece da OAB. Esquece. Assim, eu já não conto com a OAB para nada. Olha, para falar a verdade, eu nunca contei com a OAB para nada. Muito antes dessas convulsões políticas que o Brasil sofre, tá? Eu nunca contei com o Brasil com a OAB para nada, tá? Uma vez na minha vida eu tive uma situação grave que eu precisei do serviço de prerrogativas da ordem e eles foram totalmente omissos. Na época, a ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, fez muito mais que a OAB. Sim, a OAB é um puxadinho do PT. Ninguém tem dúvida disso hoje. Ninguém tem dúvida disso daqui hoje. Tá? Ninguém tem dúvida disso daqui hoje. Tá? Você vê, o próprio Lênio Streck, que é um jurista de esquerda, ele falou que a decisão do Alexandre de Moraes é um absurdo jurídico, que não cabe ao ministro da STF, à Corte Constitucional, intervir em ato discricionário do presidente da República. E eu já falei uma vez, não dá para comparar isso com o caso do Lula. No caso do Lula, havia um claríssimo desvio de finalidade. Estava até na gravação do Bessias, tal, quer dizer, o Will Rauber, se o próprio Streck falou, porque a coisa está feia. Exatamente, olha, falar uma coisa aqui, o primeiro vídeo seria para quarta, mas vai ser para sexta. Eu estou montando junto, já foi montado, na verdade, um canal meu e do Will Rauber, tá? Para discutir um pouco a política e a vida, uma perspectiva de um brasileiro que mora no Brasil, no caso eu, e de um brasileiro que mora em Portugal, no caso ele. O próprio Streck falou. O Streck só abordou, que eu acho que deveria ter abordado, Will, e foi um erro grave dele, a meu ver, o lado processual, que é você usar um mandado de segurança contra nenhum ato coator, que não tem ato coator ali, e a prova não estar pré-constituída. Quer dizer, nem caberia mandado de segurança. E o Lênio Streck não abordou isso. Ele aborda questões de direito material, mas ele não aborda essa questão gravíssima, a meu ver, de direito processual. Tá legal? Virou uma marca, um status. Eles não agem como conselho de classe, agem defendendo a esquerda. Sim, cada vez mais, olha, eu defendo a existência do exame da ordem, tá? Eu não acho que tem que acabar o exame da ordem. Já foi atirado, né, Maria, o exame da ordem? Para que data? O exame da ordem já foi adiado de novo por causa da quarentena, para o dia 28 de junho. Mas existe um grupo, né, de bacharéis que luta contra o exame da ordem e outro grupo de advogados que luta contra a obrigatoriedade da inscrição na ordem. Tem até um projeto de lei do Paulo Guedes, emenda constitucional 108, se não me engano, PL 108. Eu sou ruim de memória de número de lei, esse tipo de coisa, tá? Olha, eu sou contra ambas as ideias. Eu acho que é importante, sim, existir o órgão de classe que gerencie questões da advocacia. E eu acho mais importante ainda que exista o exame da ordem, mas está cada vez mais difícil eu defender essas teses. Eu me sinto cada vez mais desanimado a falar qualquer coisa em favor da OAB. Eu me sinto cada vez mais desanimado a falar qualquer coisa em favor da ordem, tá? É uma tristeza isso, tá? E não sou só eu não, tá? Isso é um sentimento geral da advocacia no Brasil hoje, tá? Eu tenho certeza que eu falo por milhares de advogados, dezenas de milhares de advogados. É que eu já falei uma vez, pouca gente tem disposição para se expor como eu estou me expondo agora, tá? Já expliquei isso uma vez para vocês, tá? Eu já perdi emprego de professor aqui em São Paulo, já fui desconvidado de dar aula em alguns locais aqui em São Paulo, algumas instituições aqui em São Paulo, por conta do meu posicionamento político. Hoje eu dou aulas aonde? Quer dizer, dava aulas até a pandemia, até a quarentena acontecer. Eu dava aulas em Campinas e Araras. O que acontece no estado de São Paulo é que quanto mais você se dirige
em direção ao interior, mais conservador mais conservadora é a população. Mais conservadora é a população. Então, você pega uma cidade como Araras, que vive basicamente do agronegócio, e toda a cadeia de serviços na cidade gira em torno do agronegócio. A Jocinéia já morou em Araras, inclusive ela sabe disso. Dificilmente você vai pegar alguém petista em Araras, tá? Então, assim, algumas vezes fui dar aula em Araras, e algum aluno meu falava, professor, fala alguma coisa de política, o que você acha de tal coisa? Na hora do almoço, né? Eu ia mostrar que os alunos têm um bandejão lá na faculdade, na Uniararas, não sei se alguém que conhece. Eu lá no bandejão mostrar com os alunos, e eu falava, gente, não me pede para falar de política, tá? Professor, pode falar de política, que aqui todo mundo é antipetista de carteirinha. Tá? Bom, tudo bem, vocês estão pedindo. Então, Levi, a grande maioria dos advogados são de esquerda, e aqueles que não são, de esquerda, eu não vou julgar, e eu não vou julgar também, tem muita gente que prefere ficar omissa, tá? Tem muita gente que prefere ficar omissa. Que fala, olha, não sei, chega uma hora que você cansa de brigar também. Chega uma hora que você cansa de brigar. Eu não sei até quando vai ter disposição, que eu vou ter disposição, sabe, para marcar uma palestra e de repente alguém da ordem me ligar para falar, a palestra foi desmarcada. Você sabe que a palestra foi desmarcada porque, não, porque o cara é bolsonarista. Porque o cara assinou um manifesto juristas com o Bolsonaro, tá? Há um tempo atrás nós pensamos em lançar um livro, tá? Que era o grupo juristas do Bolsonaro, cada um escreveria um artigo, tá? Procurando linkar temas sensíveis ao conservadorismo, e ao liberalismo, ao direito. Tinha uma editora que queria encampar esse projeto, na última hora a editora pegou, olha, obrigado, mas a gente não quer se expor a esse ponto, tá? Então, Will, a maioria é de esquerda, social-democrata pelo menos, e volto a falar, e uma grande parte, mesmo aqueles que não são, preferem ficar boca de siri. Boca de siri. Vou ficar quietinho na minha, não vou me meter, não vou entrar em bola dividida. De repente estou dando aula na faculdade X, estou ganhando lá meus R$3.000 por mês, que nesse momento fazem uma senhora diferença. Se R$3.000 por mês já faz diferença quando você está numa economia sem crise, sem quarentena, agora faz mais diferença ainda. Eu não vou entrar em bola dividida, eu vou ficar quietinho na minha. Conheço várias pessoas que pensam assim, inclusive pessoas que se formaram comigo no Mackenzie. Magistrados que pensam assim, inclusive. Promotores públicos de justiça que pensam assim, inclusive. Sabe qual que é o problema, meus amigos? Eu estava conversando isso ontem com minha família. Né? Eu fui visitar meus pais e tal. E estava conversando isso ontem com minhas famílias. Eu não vou nem falar que são isentões, Levi. Sei lá, cada um sabe onde o seu calo aperta. Não estou julgando ninguém. Até porque eu tenho grandes amigos meus que não querem se expor e eu não considero que eles sejam isentões. Tá? Não estou julgando mesmo. Não estou julgando mesmo. Eu estava falando isso ontem com a minha família. É que, assim, a esquerda, o pensamento de esquerda, o socialismo, a social-democracia, o comunismo, o progressismo, é uma ideologia. Liberalismo e conservadorismo não são ideologias. Não são ideologias. O liberal e o conservador, eu não quero convencer ninguém a levar a mesma vida que eu levo. Lina, Levi, Will, Marcelo. Eu não quero convencer ninguém de nada. Sabe o que o liberal e o conservador querem? Que o Estado não enche o saco. O liberal e o conservador querem apenas isso. Que o Estado não me encha a porra do saco. Tá? Vou falar uma vez que eu falei para o senhor Sepúlveda, do Terça Livre. Eu tenho a honra de ser amigo dele. Já fiz acho que umas 2 ou 3 lives com ele. Acho que foi mais, acho que foram umas 4 lives já que fiz com ele. Tá? E um dia eu conversei com o Sepúlveda. Eu peguei e falei, senhor Sepúlveda, eu montei esse canal aqui, sabe que ele chama Processo em Revista? Porque minha área de atuação no direito é direito processual civil.
É assim, o que eu gosto de fazer é trabalhar com direito processual civil. Eu montei esse canal para falar de direito processual civil. O meu trabalho de mestrado foi direito processual civil. Tudo que eu faço, academicamente, profissionalmente, até mesmo na advocacia, eu sempre procuro abordar um processo, primeiro pelo aspecto processual, para depois abordar o aspecto do direito material. Porque eu sou processualista civil. Minha pós-graduação, lato sensu, também foi processo civil. Meu livro é de processo civil. Sabe por que eu montei esse canal? Eu montei esse canal, não. Por que eu comecei a falar de política? Porque de repente eu peguei e falei, gente, se esse país virar uma Venezuela, que é o que aconteceria com a eleição do Haddad, imagina se nesse momento o presidente da República fosse Haddad, vice-presidente Manuela Dávila, e tivéssemos em ministérios Lula, Dilma, Jean Willis, no Direitos Humanos. Como é que a gente estaria nesse momento? Então, assim, quando me dei conta de que esse país poderia caminhar para virar uma Venezuela, eu já contei aqui algumas vezes que eu tenho amigos venezuelanos que hoje vivem uma situação de penúria econômica extrema, tá? Que eu espero que a gente não chegue lá. Quando me dei conta que esse país poderia virar uma Venezuela, peguei e falei, gente, de nada adianta eu ficar gastando meu rico dinheirinho para comprar livro de teses de processo civil ou de direito privado. Essa coleção tem que custar caro. Essa coleção do Nelson Neneca, acho que gastei uns 5 mil reais nela. Porque isso daqui vai virar pó, sabe? Ninguém vai, eu não vou ter gente para me contratar para fazer um parecer, para fazer uma defesa, se as pessoas não têm dinheiro para comprar comida para sua casa. Tá? Então foi por isso, na verdade, que eu peguei, em algum momento, falei, olha, infelizmente eu não queria falar de política, não queria mesmo, tá? Eu não queria mesmo. Assim como que participa junto comigo do grupo Juristas com Bolsonaro, o professor Scavone, que talvez, não sei se é o maior, mas com certeza é um dos maiores conhecedores atuais no Brasil de direito imobiliário. Ele também era alguém que estava feliz no cantinho dele, cuidando das questões dele, com as construtoras para as quais ele advoga, sabe? Fazendo o trabalho dele na área de direito imobiliário, seja acadêmico, seja profissional, e de repente ele pegou, sentiu a necessidade de fazer parte do grupo Juristas com o Bolsonaro. E ele volta e meia, ele publica, conversa com ele pelo WhatsApp, inclusive. O Iwant começa quando tem que começar. Não adianta, tudo bem. A gente começou na hora que tem que começar. E tem que levar o direito para essa discussão. Tem que levar o direito para essa discussão. Direito e política estão umbilicalmente ligados. Porque quem faz as leis? Quem redige as leis? São os políticos. O operador do direito, ele apenas trabalha com uma lei que nasceu da política. Então não tem como você pegar e falar assim, não, eu sou jurista, eu sou advogado e eu não me meto, não me envolvo com política. Bobagem isso. Eu vou até falar mais, tá? Isso é uma opinião, uma visão que meu professor de Direito Processual Civil, Carlos Alberto Carmona, tinha, e eu concordo em grau, gênero e número com ele. Eu acho que o juiz deveria, sim, poder ser filiado a partido político. Alguém vai falar, puxa, mas é errado. É assim, o que é melhor? Porque todo mundo, sendo filiado a partido político ou não, eu não sou filiado a partido político algum, tá? Mas todo mundo tem uma visão política da vida. O que é melhor? Você tem um magistrado que, em tese, é isento, ou você tem um magistrado que fala, não, esse cara vai jogar meu processo e eu já sei que ele é petista, ou eu já sei que ele é bolsonarista, ou eu já sei que ele é apoiador do Ciro Gomes, ou eu já sei que ele é psolista. Eu acho que o juiz deveria, sim, poder se filiar a um partido político. É claro, se quiser se candidatar, é outra história. Tem que se licenciar do cargo, se exonerar do cargo, tá? Mas eu acho que o juiz deveria, sim. Wagner Cobra, concordo também. Todos devemos nos engajar. E nos engajar, gente, é assim. Eu estava falando agora cedo com o meu irmão isso, tá?
sei lá, o Terça Livre está hoje com quantos inscritos? 1,5 milhão de inscritos. O Will Rauber, que está aqui comigo na live, tem 25 mil inscritos. Eu devo ter 7.500 inscritos. O Marcelo Frazão tem 80 mil inscritos. Tá? Terça Livre tem 1,5 milhão de inscritos. Daí, assim, 57 milhões de brasileiros 57 milhões de brasileiros votaram em Jair Bolsonaro, pelo menos. Foi mais, né? Porque a gente teve fraude na eleição. A gente teve fraude no primeiro turno. Mas pelo menos 57 milhões de brasileiros votaram em Jair Messias Bolsonaro. Tá? 712 mil inscritos, que seja. Como é que o Terça Livre, Will, não tem pelo menos 20 milhões de inscritos? Só que não. O brasileiro não se inscreve no Terça Livre, não se inscreve no canal de direita, achando que as coisas vão acontecer por milagre. Mas o brasileiro faz 1,5 bilhão de votos, 1,5 bilhão de votos, 1,5 bilhão de votos, na final do Big Brother Brasil. Vocês lembram disso? Eu lembro quando teve a final do Big Brother Brasil, lá, sei lá o que era, que teve uma gritaria no meu bairro, que eu até pensei, falei, bom, eu moro num bairro que a massa crítica dos moradores é esquerdista. Para ter essa gritaria toda, imagino, sei lá, que teve alguma liminar do Supremo derrubando o Jair Messias Bolsonaro, alguma coisa aconteceu. Eu moro em Pinheiros, aqui em São Paulo. Pinheiros, Vila Madalena, é bairro esquerdista. Tá? Só tem comuna nesse bairro aqui. Eu pensei, não, para ter essa gritaria aqui no bairro, alguma coisa aconteceu. Eu coloquei no Facebook, falei, olha, o que está acontecendo, gente? Alguém falou, final do Big Brother. Daí eu fui ver 1,5 bilhão de pessoas votaram. Quer dizer, se 1,5 bilhão de pessoas votou, é que cada brasileiro votou, sei lá, 10, 20, 30 vezes. Para isso, o brasileiro se mobiliza. Daí fica complicado também, né? Daí fica complicado. Geralmente, penalista é um esquerdista brabo. Concordo, eu, concordo. Os penalistas, principalmente. Nem todos. Sempre que eu falo o nome de algum amigo aqui, eu falo só o nome, não vou falar sobrenome, que eu não sei que ele quer que eu exponha ou não. Conheço o Dr. Jonas, do Rio de Janeiro, tá? E uma vez ele chegou muito perto de ser processado no Tribunal de Ética da Ordem, mas eu me prontifiquei a defendê-lo, até mandei uma notificação para quem o estava ameaçando, porque ele tem uma linha jurídica, de que ele não mente para defender o cliente dele. Ele vira para o cliente dele e fala, olha, você matou? Ok, se você está me contratando, eu vou te explicar como é que trabalha a minha defesa. Eu não vou negar a autoria. Eu vou assumir a autoria e dentro do assumir a autoria, eu vou trabalhar para que você tenha a menor pena possível. Tá ok? Existe um grupo de criminalistas no Rio de Janeiro que tem ódio mortal dele, porque ele não mente para os clientes dele. Daí um dia teve essa polêmica, queriam levar o Tribunal de Ética da Ordem, sim ou não. Ele até me ligou preocupado, a gente conversou. Eu virei para ele e falei, olha, Jonas, para mim essa situação se resolve de uma ótica contratual muito simples. O seu cliente está ciente que o seu trabalho vai ser feito dessa forma? Sim, está ciente. Perfeito. Está no contrato de honorários? Eu não vou defender a negativa de autoria. Eu vou trabalhar assim, assim, assado? Tá, é dessa forma. Perfeito. Tá? E detalhe, é um grande criminalista, faz área civil também, com muita qualidade, é um grande criminalista, tá? E consegue resultados melhores para seus clientes que muito advogado chicaneiro que eu conheço por aí do Rio de Janeiro. Advogado chicaneiro que cobra preço alto dos clientes, inclusive. Boa tarde, Sérgio Cardoso. Está chegando no finalzinho da live. Era para acabar com 45 minutos. A gente já está com 54 minutos, tá? Como eu falei, tem que cumprir os prazos aqui ainda, tal, não dá para só fazer a live. Mas legal que você está aqui, Sérgio. Legal também o Will, tá? Depois eu vou te ligar, Will, para te combinar detalhes do canal. Vou só descer para comprar alguma coisa para a gente comer aqui no escritório. Obrigado, Dair. Obrigado. A gente tem que se mexer, gente. A gente tem que se mexer. É assim, vou falar uma coisa, tá? Hoje, eu sou um cidadão português, tá?
Hoje eu sou um cidadão português. Eu tenho condição de morar em Portugal. Se eu quiser hoje. Ah, não, eu vou morar em Portugal hoje. Eu posso morar em Portugal hoje, tá? Sei lá, eventualmente eu faço uma cobrança brava em cima de todo mundo que me deve dinheiro, junto uma grana e me pirulito do país. Eu já pensei em fazer isso, tá? Eu já pensei em fazer isso. Eu não queria ter que sair do país. Eu não queria ter que sair do país, tá? Meu país, eu tô com 48 anos de idade, daqui a pouco eu tô com 50. Vou sair do país agora, com 50 anos de idade, para quê? Para passar minha velhice fora do local que eu nasci. Eu morei minha vida inteira em São Paulo, mas está ficando complicado. É assim, eu vou lutar até onde eu achar que é possível lutar. Fazer o que eu sei fazer, tá? Por exemplo, eu não sei, sei lá, não tenho uma arma, não tenho nada. Vou fazer o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é petição, 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 falar meia dúzia de bobagem para vocês aqui do YouTube, postar alguma coisa no Facebook, e ler, procurar sintetizar o que eu leio, procurar traduzir um pouco daquilo que eu estou lendo, ou do momento que vivemos para o presente, apoiar o atual presidente da República, mais que isso eu não posso fazer. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, e o Bolsonaro só não caiu por isso ainda, porque tem um monte de gente fazendo um pouquinho. Então, do meu lado eu estou fazendo o meu pouquinho, o Will está fazendo do lado dele, o Levi, o Odair, o Sérgio, o Wagner. Gente, faz o que você pode fazer. Faz o que você pode fazer. Tá legal? Meus amigos, agora eu tenho que desligar mesmo. Grande abração a todos, tá? Espero que saiamos dessa. O presidente da República só não caiu ainda porque ele tem apoio popular, não duvidem disso. Ele só não caiu ainda porque ele tem apoio popular. E, sei lá, não. Talvez eu faça hoje uma outra live umas 10 horas da noite. É que eu falei, hoje tem que fazer um monte de prazo, tá? Abração, Gerson. Abração mesmo, meu. Legal te ver aqui, cara. Legal te ver aqui. João, falar isso, nosso amigo João, né? Não se recuperou ainda. Ele tá falando de um amigo comum nosso que teve 2 derrames, tá? Recentemente. Bom, meus amigos, é isso. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não sei se vai dar tempo de fazer uma live hoje à noite. Se não der tempo de fazer hoje à noite, faço amanhã na hora do almoço de novo. Tá legal? Abração a todos. Valeu, meus amigos.